procura combater contra o mal, né? Isso é bom. Mas a gente tem percebido que tem pessoas que têm se infiltrado, que não é porque ele tem exame. E muitos pensando em ajudar, irmãos, estão espalhando, pensando em ajudar, estão espalhando a obra de Deus. Eu me lembro que Deus preparou, a paz de Deus a todos que estão chegando. Eu me lembro que Deus preparou, irmãos, e eu fui numa missão em Jaguaruana. Quando eu cheguei nessa missão era mais ou menos umas 3 horas da tarde. E eu tomei um banho, desarrumei a minha mala e fiz uma oração e fui me deitar para tirar um cochilo e descansar um pouco, né? Quando eu estava dormindo, entre dormindo e acordado, um espírito com cabelo cacheado, todo avermelhado, e o rosto com a metade branca e a metade preta, tipo aquele símbolo do Kung Fu, se aproximou da minha cama. Isso era à tarde, viu? Era 3 horas da tarde, às 15 horas da tarde. E aquele espírito se aproximou de mim, enquanto eu estava deitado na cama tentando dormir. E aquele espírito se aproximou e eu me arrepiei todinho. Senti aquele arrepio casturento, é a presença do adversário. E quando eu senti aquele arrepio gasturento, irmão, eu comecei a falar em línguas em cima da cama. E quando eu comecei a falar em línguas, aquele espírito com cabelo cacheado, avermelhado, na estatura de uma menina de 10, 11 anos, o rosto, a metade da cara branca e a outra metade preta, o símbolo do Kung Fu desenhado, olhou para mim e falou assim: eu não desisto, eu não desisto. E quando aquele espírito desapareceu, irmãos, eu comecei a manifestar a linguagem e acordei, já caí de joelho no pé da minha cama. Fui orar para saber que espírito era aquele. E Deus falou para mim bem assim: meu servo, esse espírito aí é o mesmo espírito que enganou Adão e Eva lá no jardim, lá no princípio da obra. É o espírito do bem e do mal. Ele disse: não desiste, está no meio da obra. Mas para chegar no assunto que eu quero falar aqui, irmãos, tem pessoas que muitas vezes se envolvem por o assunto ser muito compartilhado. Às vezes o assunto é muito compartilhado e as pessoas, por ver que o assunto é compartilhado, eles criam lives também para compartilhar também. Então eles entram às vezes em assunto sem examinar aquele assunto. Pensando que estão ajuntando, estão espalhando. A palavra de Deus diz que quem conosco não ajunta, espalha. E por que eu comecei citando esse espírito? O contrário, que veio me visitar quando eu cheguei de viagem. Porque muitos pensando fazer o bem, estão usados por esse espírito que engana como se fosse do bem, mas para fazer o mal. E a gente tem visto muitas pessoas falando sobre a linguagem dos anjos, sobre as línguas estranhas. E é bom sempre a gente compartilhar sobre isso, irmão, e falar sobre isso, mas também examinando. Errais por não examinar. E por não examinar a palavra de Deus. Nem tudo que nós ouvimos, nós podemos aceitar e receber de primeira mão. Nós temos que examinar para saber se aquele assunto é verdadeiramente da maneira que está sendo expressado ou se é só um pensamento, é só alguém que pensou que é daquela maneira e passa para os outros conforme o pensamento que ele acha. E por isso muitos vão caminhando no caminho do erro. E o que acontece? Irmãos, nós nunca podemos analisar uma palavra e já julgar ela por um simples versículo.
É tanto que nós somos ensinados assim desde o princípio da nossa fé, que ninguém pode ler, ninguém pode buscar entendimento numa leitura de um simples versículo. Um simples versículo não diz tudo. Um simples versículo de uma Bíblia não diz tudo. O que diz tudo e traz ensinamento, sabedoria e entendimento para o cristão é ler o capítulo todo. Não é só um versículo que expressa toda a sabedoria e todo o entendimento daquela palavra, não. É o capítulo todo. É tanto que há muito tempo eu mesmo passei por isso. Eu passei por isso. Aquela parte da palavra que fala que é 6 de Jó, né? Versículo 8. Há quem dera que Deus cumprisse o desejo do meu coração e me desse o que eu tanto espero. Quando esse versículo era lido na igreja, o povo falava em língua só na leitura. Porque eles expressavam, e eu também passei por isso, expressava que o que Jó estava pedindo era o engrandecimento dele, a riqueza dele de volta, a honra dele de volta, os méritos dele de volta. Quando Jó disse assim: há quem dera que Deus me desse o que eu tanto espero e cumprisse o desejo do meu coração. Mas quando nós lemos no versículo abaixo, no versículo 9, Jó está pedindo a morte. No versículo 9 ele fala assim: há quem dera que Deus me soltasse e que a morte fosse o meu descanso, mais ou menos assim. Então, por a gente não examinar o capítulo todo, a gente fica preso às vezes no versículo. E o que eu quero falar com isso? Irmãos, que nós não podemos se prender em só uma palavra de uma linguagem estranha. Quando alguém é selado com evidências de novas línguas, ele fala em línguas estranhas, irmãos, ele vai falar várias palavras. É tanto que o ensinamento que foi dado por Paulo e pelos apóstolos foi que quando uma pessoa achasse que foi batizado com evidência de novas línguas, ele só confirmasse para os demais que foi selado com evidência de nova língua se ele falasse variedade de línguas, se ele falasse mais de uma palavra, ele fosse tomado em mais de uma palavra. Enquanto ele falasse só uma palavra, ele não podia dizer que recebeu a virtude do Espírito Santo em evidência de novas línguas, enquanto ele falasse uma só palavra. Mas depois que ele fosse tomado em várias palavras, então ele podia testificar que foi batizado com línguas estranhas. E o que eu quero falar com isso, irmão, comparando com os versículos, nós não podemos, irmão, buscar um entendimento num simples versículo de um capítulo todo de uma Bíblia, de uma palavra. Nós temos que ler a palavra toda para entender o que quer falar aquele assunto. Da mesma forma a linguagem, as línguas estranhas. As línguas estranhas, irmãos, nós não podemos julgar elas por uma simples palavra. Não, de maneira nenhuma. Um calamanaia, um Eli, Eli, Eli. Nós não podemos julgar a palavra de Deus, a linguagem dos anjos, por uma simples palavra. Nós temos que ver, irmão, por isso que diz assim: aquele que fala em língua, ele fala bem, ele fala em espírito e diretamente com Deus. O que ora em línguas, ora bem, Paulo falou. Mas é bom que tenha para interpretar o que ele está falando na linguagem dos anjos. Por quê? Porque muitos, por ouvir uma simples palavra, já julga a tal pessoa que está falando na linguagem, dizendo que aquela linguagem não é de Deus, dizendo que aquela manifestação não é de Deus. Tipo calamanaia. Eu ouvi alguém dizer que calamanaia, a palavra calar significa demônios, espírito contrário. E manaia significa louvor, glória. É verdade. A palavra manaia significa glória, louvores,
Quando a gente fala Alamanaia, Manaia significa louvor, significa glória. Alá significa Deus. Louvores a Deus, glória a Deus significa essa palavra. Aí alguém falou que calar significa demônios. Aí ele quer expressar que quem fala essa linguagem calamanaia, ele está glorificando aos demônios. E se nós não ouvir a linguagem completa, irmão, não buscar o discernimento de língua, a gente vamos achar que um demônio está falando em línguas na nossa boca. E pode acontecer isso. Isso pode acontecer. Dependendo do vaso que está falando em línguas. Dependendo das suas obras, da sua índole, da sua maneira de vivência. Aí eu fui examinar agora, irmão, o nome Calaia. Calar não significa demônio. Essa palavra é árabe, é em árabe. Calar, calamanaia. Alguém disse que a palavra calar significava demônio. Eu fui examinar, não é demônio. A palavra calar é um nome que se dá em árabe à oração dada aos muçulmanos. Então a palavra calar significa sala de oração. Sala de oração significa lugar de oração. Calamanaia, louvores, glória no lugar de oração, na sala de oração. Uma vez, irmãos, eu estava no movimento de oração, no sentido de expressar isso aqui para os irmãos, para nós não ficar presos, irmão, no que o povo está passando aí pelas redes sociais. Nós temos que examinar. Paulo falou, examinais para que não caiam em erro. Muitos erram por não examinar. Então eu ouvi essa pessoa dando uma explicação que calamanaia significava louvores a demônios, glória a demônios. Eu fui examinar a palavra calar significa sala de oração, lugar de oração, nome usado em árabe pelos muçulmanos. Então quando alguém fala calamanaia, sala, lugar de louvores, de glórias. Aí quando tu fala Alá, sala, lugar de louvores, de glória a Deus. Então a gente temos que examinar bastante, irmão, porque esse espírito está no meio do povo de Deus, pensando por simplicidade de muitos. Eles estão pensando que estão ajuntando e estão espalhando. Aí como eu estava falando agora há pouco, uma vez Deus me tomou num movimento de oração, e a linguagem eu não falo porque eu quero. A linguagem dos anjos, o ser humano não fala porque ele quer. Eu estou falando aqui essas palavras aqui, dentro do que eu examinei, e eu estou procurando colocar as palavras o mais entendíveis que eu possa colocar. Então, para mim fazer isso, meu cérebro, a minha mente, ela tem que controlar as palavras que eu vou falar. As minhas palavras, o cérebro. Eu pensando, analisando antes de falar as palavras, o meu cérebro está analisando com as palavras que eu vou escolher para mim poder colocar ela na minha boca. A linguagem estranha não. A linguagem estranha manifesta primeiro para depois a minha mente captar o que é que eu estou falando. A língua dos homens, o cérebro aciona para depois o homem falar. É a linguagem. Mas a linguagem dos anjos, a linguagem estranha, manifesta primeiro na boca, porque não precisa da mente do homem, do cérebro do homem, porque ela é dada pelo Espírito de Deus. Então ela manifesta primeiro, para depois a minha mente captar o que foi que eu falei. É por isso que Paulo falou, para
para nós buscarmos o dom de discernir as linguagens, interpretar as linguagens. Eu não posso dizer que alguém está tomado por Satanás por eu ouvir falar calamanaia, só uma simples palavra. Eu tenho que examinar, porque depois desse calamanaia, irmão, que significa louvores, glória, no lugar da oração, na sala da oração, Alá, a Deus. Então, sem eu ouvir as outras palavras, irmão, eu não posso testificar que alguém está falando, está glorificando a demônios. Aí, voltando ao assunto aqui, uma vez Deus me tomou no movimento de oração, e como as palavras saem antes do meu cérebro acionar para poder sair pela boca, a linguagem dos anjos vem primeiro na boca, para depois o cérebro e os ouvidos ouvir o que foi falado pela boca, impulsionada pelo Espírito de Deus, o Espírito satânico. Isso é verdade, nós temos que buscar o dom de discernimento. E eu estava de joelho, irmão, e sem eu perceber, na linguagem dos anjos falou assim na minha boca, ó, Satã. Eu estava de joelho orando, e Deus me tomou na linguagem, e quando eu estou falando de língua, eu gosto de ouvir o que a linguagem estranha, a linguagem dos anjos está falando. Eu gosto de ouvir, e tem hora que Deus me dá o discernimento das linguagens. Deus dá de interpretar a linguagem, não é toda a vida, mas Deus dá de interpretar. E eu percebi que eu falei Satã, Satã. E sem examinar, eu já percebi, já vi que em outras linguagens, em outra língua dos homens, a palavra Satã significa Satanás. E quando eu percebi que eu falei aquela linguagem, irmão, na minha carne, eu tive medo. Eu digo, meu Deus, Satanás está tomando a minha boca. Eu estou falando uma linguagem satânica. Irmão, e eu quis sair da comunhão, quase que eu saía da comunhão, porque aquela palavra manifestou Satã na minha boca, na linguagem dos homens, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Que os irmãos sabem, né, que impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, ou você fala em inglês, ou você fala japonês, ou em árabe, ou em muçulmano, ou em inglês, e não vi não. E eu percebi que Satã significa Satanás, e eu fiquei com medo. Eu digo, meu Deus, o adversário está falando na minha boca. Mas aí eu comecei a clamar a Deus, irmão, e eu percebi que era o Espírito Santo de Deus, glória ao Senhor, na linguagem dos anjos na minha boca, repreendendo Satanás, irmão. Então não era que eu estava usado pela linguagem de Satanás, não. Era o Espírito Santo de Deus que me tomava na linguagem dos anjos e repreendia Satã, repreendia Satanás. Nós estávamos de joelho, de olho fechado. E eu posso repreender Satanás, irmãos, sem citar o nome dele, se eu ver o espírito dele em algum lugar. Eu posso me direcionar para onde o espírito está e dizer assim: esteja repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu não preciso citar o nome dele, porque Deus me revelou ele. Eu estou vendo o espírito de Satã lá, de Satanás, dos demônios. Então não precisam citar o nome dele, porque Deus me revelou onde ele está. Eu vi onde ele está. Então eu me direciono aonde ele está, onde Deus me revelou. Então eu não preciso citar o nome dele. Eu vou dizer assim: está repreendido em nome do Senhor Jesus, porque eu já estou me direcionando a ele. Ele sabe que a repreensão está direcionada a ele. Mas quando, irmãos, eu não estou vendo ele, mas eu sei que ele está no lugar, no ambiente, eu preciso citar o nome dele. Eu preciso direcionar a palavra. Amém, irmã Ciene? Eu preciso direcionar a palavra a ele, para ele saber que Deus está me revelando, que ele está ali, mesmo sem eu ver ele, e a autoridade de Deus está em mim para repreender ele. Quando o Espírito Santo de Deus me tomou de joelho, que eu manifestei na linguagem e falei Satã, eu fiquei com medo. Eu digo, meu Deus, Satanás está falando na minha boca. Aí o céu começou a me visitar, e eu comecei a interpretar a linguagem, e eu percebia que o Espírito Santo de Deus estava repreendendo Satanás na linguagem dos anjos, e ele estava naquele ambiente.
Ah, mas isso aí não é bíblico, irmão. Vou te mostrar. É bíblico. Miguel é um anjo ou ele é carne? Ele é espírito. Eles são espíritos. Eles são anjos, ministros da glória de Deus. E quando Miguel desceu para lutar para buscar o corpo de Moisés, que isso aí é outro mistério, Satanás se apresentou para tomar o corpo de Moisés. E Miguel disse assim: o Senhor te repreenda, Satanás. Glória a Deus. O Senhor te repreenda, Satanás. O anjo Miguel direcionou a repreensão e citou o nome dele. Então, quando eu falei a palavra Satanás na linguagem dos anjos, eu fiquei com medo. Eu digo, meu Deus, será que o adversário está falando na minha boca? E eu entendi que era o próprio no poder de Deus para repreender Satanás que estava lá no meio da oração, tomou minha boca e falou isso. Então nós não podemos julgar alguém como um homem de Deus ou como um vaso usado pelo adversário, porque a palavra na boca dele falou Satanás. Não, nós não podemos julgar, porque a palavra, quando eu falei Satã, eu fiquei com medo de estar glorificando a Satanás. Só que depois, quando eu drobei a comunhão, quase que eu perdi a comunhão, irmão. Eu estou falando que foi o que manifestou em mim. Quase que eu saía da comunhão. Mas quando eu drobei a comunhão, eu percebi na interpretação da linguagem que era o Espírito Santo de Deus repreendendo Satã, repreendendo Satanás, que estava no meio da oração. É porque é muito forte, irmão, o que Deus dá aqui. Quando Deus me abriu a visão, irmão, eu vi tipo, eu vou falar aqui, mas eu vou procurar falar para ficar bem entendido. Como se fosse eu vi no meio da oração, depois que Deus me tomou na linguagem, que falava assim, Satã, na linguagem dos anjos na minha boca. E eu achava que eu estava glorificando a Satanás, e eu percebi na comunhão que era o Espírito Santo de Deus repreendendo Satanás que estava no meio da oração. Depois que eu percebi, de joelho, de olho fechado, todo mundo de joelho, de olho fechado, ação, sendo exalçado a Deus, enaltecendo a Deus. E depois que eu entendi a linguagem, eu vi um espírito mais ou menos de 1 metro de altura, ou menos de 1 metro, irmão, tipo uma criança, tipo uma criança desnutrida, toda escura, bem magrinha, a cabeça bem grande, uma asa de morcego toda rasgada. Foi depois que eu comecei a prestar atenção na linguagem que falava na minha boca, Satã. E eu, com medo de estar glorificando a Satanás, glória ao Senhor, fiquei drobando a comunhão. Então eu vi essa visão, como que uma criança, mais ou menos de 1 metro, ou menos de 1 metro de altura. Irmãos, amém, amém, irmã, vocês que estão chegando aí. Eu percebi uma criança raquítica, como se fosse desnutrida, bem magrinha, uma cabeça bem grande, toda preta, com a pele toda escura, uma asa de morcego toda rasgada e urinando no nosso meio, irmão. Isso aqui que eu estou falando aqui é para quem é de oração, glória ao Senhor, para quem anda em movimento de oração. Então eu percebi que o Espírito Santo de Deus estava na minha boca repreendendo Satã, repreendendo Satanás. Eu não estava glorificando a Satanás, eu não estava dando glória a Satanás, eu estava repreendendo Satanás pelo dom do Espírito Santo, tomando a minha língua, glória ao Senhor, para repreender Satanás. Então eu vi ele como um morcego, uma criança desnutrida, irmão, rodando no nosso meio, a asa de morcego toda rasgada, ele urinando no nosso meio, irmão, um círculo de oração, e ele urinando no nosso meio, urinando. Então eu abri aqui esse diálogo aqui para falar para os irmãos. Irmãos, vamos examinar. Errais por não examinar e por não examinar a palavra de Deus. A tecnologia, ela está se estendendo aí. Eu tenho um canal, muitos têm canal da Congregação Cristã no Brasil, são homens e são mulheres de Deus, mas nós não podemos parar nos primeiros rudimentos, e nós não podemos estacionar, irmãos, diante de uma simples explicação, não. Nós temos que examinar. Fui examinar o que era que significava a palavra
calar, que alguém disse que é demônios. E não é. E a pessoa ainda citou, essa palavra calar é em árabe. Kalamanaia é em árabe. Eu fui examinar o que significa a palavra calar em árabe. Significa palavras usadas pelos muçulmanos, dizendo assim: sala de oração. A palavra calar é sala de oração, lugar de oração, lugar de adoração. Então, quando alguém diz Kalamanaia, o nome Manaia significa louvor, é glória a Deus. Quando alguém fala Kalamanaia, louvores a Deus, glória a Deus. Kalamanaia é louvor, glória na sala de oração, no lugar de oração. Está entendendo? No lugar de exaltação a Deus. Então nós temos que examinar bastante, irmão. Senti de falar isso aqui para os irmãos, para nós não parar nos primeiros rudimentos. A tecnologia, a ciência está multiplicando aí. E o que nós vemos é que os assuntos que são propagados, eles são muito falados. E pessoas que têm lives, que têm canais, sempre o assunto bastante comentado, eles querem comentar também. E sem perceber, muitos estão espalhando. Quem conosco não ajunta, espalha. Então nós temos que examinar e procurar explicar, guiado pelo dom de Deus, irmão, para não colocar divisão no meio da obra de Deus. Aí vou falar o que eu falei no princípio da live. Quando eu cheguei de uma missão, o Espírito se apresentou diante de mim. Era 3 horas da tarde. Eu tinha acabado de chegar de viagem. Desarrumei minha mala, tomei um banho e fiz uma oração para descansar meu corpo de carne. Porque quando a gente chega de uma missão, o nosso corpo está dodado, dói tudo. Porque a nossa luta não foi contra a carne, foi contra as hostes espirituais da maldade. Mas a carne é fraca. A carne, ela sente a canseira, ela sente febre, ela sente dor de cabeça, ela sente dor nos dentes, ela sente a fadiga, ela sente os flagelos de lutar contra o adversário, que é invisível, viu? Mas que ele abate a carne. Então eu orei a Deus e deitei para dormir. 3 horas da tarde, detalhe, às 15 horas da tarde. E quando eu me deitei, que estava cochilando, eu senti a presença do adversário, o espírito contrário, se aproximar da minha cama. Eu senti aquele arrepio nojento, que a presença do adversário é aquele arrepio casturento. Quando você sentir aquele arrepio casturento, é a presença de Satã, de Satanás, dos seus adeptos. Então, quando eu senti aquele arrepio gasturento, eu comecei a falar em línguas em cima da cama, dormindo. E aquele espírito se apresentou diante de mim. Deus permitiu, na altura, na estatura de uma criança de 10 anos, 11 anos de idade, cabelos cacheados, caracolados, vermelhos, o rosto a metade branca, a metade preta, o símbolo do Kung Fu. Aquele espírito se direcionava para mim e dizia assim: eu não desisto. Falava para mim: eu não desisto. E eu levantei falando em línguas, já caí de joelho no pé da cama, falando em línguas, e comecei a orar e falei: Senhor, que espírito é esse? Glória ao Senhor. E o Senhor falou para mim: meu servo, esse espírito aí é o mesmo que se apresentou diante de Adão e Eva, lá no jardim, no paraíso, lá no jardim do Éden. É o espírito do bem e do mal. Ele está no meio da obra, disfarçado de bem, mas na verdade ele traz um grande mal e divisão no meio da obra de Deus. Estava conversando com o servo de Deus ontem na chamada de vídeo, e eu conversando com ele, eu agradeço a Deus que conversando com ele,
ele participou para mim. Ele participou para mim. Deixa eu colocar aqui o carregador que está descarregando. Descarregando muito ligeiro. Ele conversando comigo, irmão, ele falou que alguém se direcionou até a ele e falou que não gosta de pregação em status, não gosta de pregação, amém, irmão Jacó, não gosta de pregação em status, não gosta de pregação por áudio, não gosta de pregação nem dos cultos do Braz. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas sabe onde é que está o erro, irmão? Eu não estou aqui citando o nome de ninguém, só citando o assunto. Sabe onde é que está o erro? O erro vai manifestar em mim diante de Deus, não é louvável. O momento que eu passo algum ensinamento para alguém, algum entendimento para alguém, querendo fazer aquela pessoa se comportar como eu me comporto. No momento que eu faço isso, diante de Deus, não é louvável isso. Se alguém come verdura, não se escandalize com quem come carne. Coma a sua verdurazinha e deixa quem come carne comer carne. Eu como carne, espiritualmente falando. Eu como carne. Eu não posso forçar quem come verdura a comer carne junto comigo, irmão. Se eu fizer isso diante de Deus, não é louvável. Então, se eu não gosto de culto no Braz, se eu não gosto de colocar nada no status, se eu não gosto de pregação por áudio, se eu não gosto e quero fazer todos não gostar também, irmão, isso aí está errado. Isso aí se torna demasiadamente justo. Nós não podemos ser demasiadamente justo, nem demasiadamente tolo. A palavra de Deus nos ensina dessa maneira. Então, se eu não gosto de uma coisa, irmão, não é obrigado todos também não gostar. Não. É por isso que dá a divisão no meio da obra. E alguém comunicou com outro alguém que a obra de Deus ela tem que ser oculta. A obra de Deus tem que ser oculta, não pode ser propagada. Ela não pode ser manifestada em todo lugar. E pelo que nós lemos, irmão, é para ser propagada. A obra de Deus é para ser propagada. O Senhor Jesus ele disse assim: ide pregai o evangelho a toda criatura, até as partes mais longe da terra. É claro que antigamente não tinha uma tecnologia avançada. Isso que nós estamos vivendo hoje foi pregado na boca de Daniel. A iniquidade aumentará, a ciência também, o amor de muitos esfriará. É por esse caminho aqui que nós estamos andando. Muitos pensando fazer o bem, irmãos, eles estão fazendo mal. Porque tem um espírito que entrou no meio da obra para dividir a obra de Deus, para colocar o povo em dúvida sobre o poder do povo santo, sob de estar debaixo do poder do povo santo. Nós não podemos estar sobre, mas sob, debaixo do poder de Deus que está no povo santo. E Deus falou para Daniel lá que a iniquidade aumentaria, a ciência também, o amor de muitos esfriaria. Mas tu, Daniel, fica firme, porque essa luta vai se estender até que tomem o poder do povo santo. E hoje o que nós vemos são irmãos no nosso meio colocando divisão. Eu acho que o certo é não assistir culto no Braz,
televisionado online pelo Braz. Eu acho que o certo é não colocar nada em status. Eu acho que o certo é não pregar por áudio. Amém, louvado seja Deus. Você acha que não é certo isso? Então fica na tua porção. Fica na tua porção. Não desvanece, não enfraquece o coração do teu irmão. Porque foi Deus quem nos chamou, irmãos. E se em nós tem um coração sincero, irmão, Deus não vai deixar essa sinceridade se perder, não, irmão. Não vai deixar. Deus não deixará que uma alma que tem sinceridade do coração se perca, irmão. Não, Ele não vai deixar. Aquele que bate, a porta abre. O que procura, encontra. O que pede, recebe. A palavra de Deus é dessa maneira. Se tem sinceridade em mim, se tem sinceridade nesse tal que diz que não gosta de culto online, que não gosta de pregação por áudio, que não gosta de escrever nada nos estados, se tem sinceridade dele, ele vai ser salvo nessa sinceridade aí. Ele vai ser salvo por essa sinceridade. Ele não pode querer fazer todos ser igual a ele, irmão. Isso aí é ser demasiadamente santo. Nós não podemos. O irmão do Dé não pode ser demasiadamente sábio. Não, de maneira nenhuma. Eu estou aqui citando as duas posições. Alguém não gosta, eu gosto. Só que esse tal alguém que não gosta, eu não quero que ele goste como eu. Eu não quero que ele entenda como eu. Eu quero que ele fique na posição dele. E se nele tem sinceridade, vai ser louvável diante de Deus. Ele não pode querer puxar nós para o entendimento dele. De maneira nenhuma. O nosso entendimento tem que estar em Cristo. Tem que estar em Cristo. Aí esse alguém falou, a obra de Deus é oculta. Não. Daniel pregou, a iniquidade vai aumentar. Deus pregou para Daniel, né? A ciência também, o amor de muitos esfriará. Mas tu, Daniel, fica firme. Porque eis que a destruidão desoladora vai se estender sobre a terra. E vou lutar para todo o povo santo. Você pensa que a guerra está lá fora, irmão? Vocês pensam que o nosso inimigo está lá fora, é? O nosso inimigo está lá fora, não. O inimigo está disfarçado de nosso irmão, irmão. O inimigo está disfarçado do nosso irmão. Então nós não podemos dar ouvido ao que nós ouvimos. Só o que nós ouvimos. Alguém fala, expressa da maneira que ele entendeu, e nós parar ali, irmão, nós vamos perder a fé. Nós temos que examinar.